hoje é quinta-feira, 21 de maio de 2020, seja muito bem-vindo a mais um Boletim a Mais, comigo Diego Amorim, as principais notícias desta manhã. Começo com a informação de que Jair Bolsonaro se reuniu na manhã de hoje, virtualmente, com os governadores de estado. Também participaram desta conversa virtual o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A pauta desse encontro, que foi rápido e foi transmitido ao vivo pela TV Brasil, vocês acompanharam também conosco aqui todos os detalhes no Antagonista, era o projeto de socorro financeiro a estados e municípios. Aí Bolsonaro queria ali fazer um acordo público com os governadores, anunciando então, como já era esperado, que vai vetar, que vai sancionar esse projeto com alguns vetos. Os vetos serão aqueles trechos que abrem brechas, que possibilitam reajuste de salários de servidores públicos nos próximos 18 meses, ou seja, até dezembro de 2021, enquanto a gente espera que dure e até lá acabe a pandemia da Covid-19. Só recapitulando bem rapidamente para você que não acompanhou esse tema. O projeto de socorro a estados e municípios foi aprovado na Câmara. Depois, quando chegou no Senado, Davi Alcolumbre fez um acordo com o Paulo Guedes, eles mudaram bastante o texto, colocando o congelamento de salários do funcionalismo como contrapartida a essa ajuda que a União dará aos governadores e prefeitos. Ocorre que quando voltou para a Câmara, lá na Câmara dos Deputados, ampliaram a quantidade de servidores de categorias que ficariam de fora desse congelamento. Não apenas saúde e segurança pública, mas outras tantas categorias foram incluídas como exceção a esse congelamento de salários. E o deputado Vitor Hugo, que é o deputado líder do governo na Câmara, ocupou a tribuna, subiu à tribuna para dizer que o próprio presidente Jair Bolsonaro tinha o orientado a votar dessa maneira, contrariando uma orientação de Paulo Guedes, que defende o congelamento de salários, obviamente, em meio à pandemia da Covid-19. Então, Jair Bolsonaro vai vetar aquilo que ele orientou contrariamente lá na Câmara dos Deputados, mas o importante, a notícia de agora é essa, só contei essa historinha para você relembrar esse caso todo. A notícia é que ainda hoje, segundo Jair Bolsonaro, depois de alguns ajustes técnicos ali, será sancionado o projeto com os vetos que possibilitavam reajustes de várias categorias do funcionalismo público. Não foram todos os governadores que participaram, que tiveram voz, apenas o Azambuja, do Mato Grosso do Sul, o Renato Casagrande, do Espírito Santo, o João Dória, de São Paulo, e o Eduardo Leite aproveitou ali também um determinado momento do Rio Grande do Sul e fez uma fala. Além dessas pessoas, falaram Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, Jair Bolsonaro, todos ali muito no clima de pacificação, falando em união, falando em vamos conversar, vamos dialogar, é um momento histórico para o Brasil e tudo mais, e vamos em frente. Até João Dória e Jair Bolsonaro trocaram ali afagos e palavras elogiosas um ao outro durante essa reunião que aconteceu nesta manhã, Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto e os governadores, cada um em seu estado. Essa foi a principal notícia desta manhã, mas nós temos outras notícias relevantes para serem destacadas aqui no nosso boletim de hoje. Uma delas é de que Paulo Marinho, empresário que fez aí recentemente entrevista à Folha de São Paulo no último fim de semana, acusações graves envolvendo ali a família de Jair Bolsonaro na campanha presidencial de 2018. O Paulo Marinho, que é suplente do senador Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, afirmou em depoimento à Polícia Federal que entregou detalhados elementos para auxiliar a investigação sobre o suposto vazamento, então, da Operação Furna da Onça, da qual Fabrício Queiroz era um dos alvos. Nós vamos continuar acompanhando e trazendo para vocês todos os detalhes sobre essa questão, que é muito importante. Inclusive, Cláudio Dantas trouxe para nós na manhã de hoje a informação muito importante de que alguém poderoso em Brasília está demandando informalmente dados bancários do empresário Paulo Marinho, que ontem depôs na Polícia Federal sobre o vazamento da Operação Furna da Onça para Flávio Bolsonaro. Marinho é o novo Francenildo, lembrando aí do caseiro do Antônio Palocci, que teve as suas contas devastadas, e vocês sabem muito bem essa história, vocês que acompanham a política nacional. Outra informação relevante desta manhã foi uma operação do Ministério Público e da Polícia Civil do Distrito Federal que cumpriu mandados de busca e apreensão
contra acusados de ameaçar juízes de Brasília e ministros do STJ. Nós trouxemos essas informações detalhadas também à revista Cruzoé com essa informação importante na manhã de hoje. E-mails intimidatórios de conteúdo idêntico e com ameaças de morte foram enviados a vários magistrados nos últimos dias e essas investigações vão prosseguir. Certamente vocês também terão mais detalhes sobre isso em O Antagonista. Outro assunto importante que está no nosso radar é a legalização dos cassinos no Brasil. Esse assunto voltou à tona ontem, depois que o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, admitiu publicamente em uma entrevista ao jornal O Tempo, lá de Minas Gerais, pela primeira vez, que existe sim um projeto sendo estudado, sendo elaborado no âmbito do governo federal, a ser apresentado para Jair Bolsonaro, para instalar cassinos em resorts. O modelo é muito parecido com o modelo que é defendido pelos principais lobistas do setor aqui no Brasil, a instalação de cassinos em resorts, principalmente na região Nordeste. Só lembrando que em janeiro o Antagonista revelou que o senador Flávio Bolsonaro foi a Las Vegas com viagem bancada pelo Senado Federal para tratar justamente dessa questão com um grande empresário salvadorenho que tem vários cassinos lá em Las Vegas, nos Estados Unidos. Jair Bolsonaro, recentemente, em uma entrevista ao programa do Ratinho, no SBT, voltou a dizer que no seu governo não haverá legalização de cassinos no Brasil, que ele é contra essa questão, principalmente em razão da bancada evangélica ser terrivelmente contra esse assunto, bancada evangélica que é base de apoio do governo de Jair Bolsonaro no Congresso Nacional, e os evangélicos como um todo são base de apoio ali, em sua maioria pelo menos, apoiam o governo de Jair Bolsonaro, as principais lideranças da religião apoiam o governo de Jair Bolsonaro. Então esse assunto ele merece ser acompanhado aí. Jair Bolsonaro também é muito cortejado nos bastidores, a imaginar a Costa Verde lá, o litoral fluminense, onde a família Bolsonaro tem casa cheia de cassinos e tudo mais. Dizem que os olhinhos do presidente brilham quando trata desse assunto com ele, e há uma resistência muito grande, não apenas da bancada evangélica. O senador Eduardo Girão, por exemplo, que é do Podemos do Ceará, enviou um ofício nesta semana à ministra Damares Alves. Nós noticiamos agora pela manhã e está lá a íntegra do ofício para quem tiver interesse. Ele está preocupado com um decreto no âmbito do PPI, aquele programa de parcerias de investimentos que trata justamente da qualificação da política de atração de investimentos privados para novos empreendimentos. O nome é grande, é assim todo pomposo, mas o senador desconfia que no meio desse decreto há então a intenção do governo federal de já começar a implementação de cassinos no Brasil. É um assunto obviamente de muita relevância, vamos continuar acompanhando. Vocês se lembram que lá em 2004 o então presidente Lula proibiu os bingos no Brasil, em meio àquela confusão toda da CPI dos bingos e tudo mais, e esse assunto agora volta à tona. Falo dos bingos também porque não são apenas os cassinos que poderão ser reativados no Brasil. Paulinho da Força, que é o presidente do Solidariedade, deputado federal, é um grande defensor da legalização dos bingos e ele acha que o governo deve aproveitar então já essa onda favorável à legalização de cassinos em alguns setores do governo para legalizar logo também e reativar os bingos no Brasil. Outra informação dessa manhã que vale registro: o prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, PSDB, que tem feito aí várias críticas contundentes ao governo de Jair Bolsonaro, divulgou uma nota em que diz temer um genocídio em razão da Covid-19, em razão do avanço da Covid-19 entre os índios. Eu temo um genocídio e quero denunciar essa coisa ao mundo inteiro. Nós temos aqui um governo que não liga para a vida dos índios, foi o que disse Arthur Vigílio. A FUNAI encaminhou para a gente uma nota, claro, rebatendo essa declaração do Arthur Vigílio, dizendo, por exemplo, que em nenhum momento a FUNAI se eximiu de qualquer obrigação legal de proteção e promoção dos direitos dos povos indígenas. Há aí uma incongruência nos números de mortes e de casos de Covid-19 entre índios. O número oficial do Departamento de Atenção à Saúde Indígena, ligado ao Ministério da Saúde, é de que até ontem havia 27 mortes de índios em razão da Covid-19. Já a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, diz que até a última sexta-feira já tinham morrido 103 índios em razão da Covid-19. Esses números, então, são discrepantes. A gente precisa aguardar um pouco mais o desenrolar da pandemia para saber quais são os números reais de Covid-19 entre indígenas. Por fim, eu concluo o boletim de hoje com a informação também relacionada à pandemia.
de que o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, admitiu pela primeira vez nessa quinta-feira que os Jogos Olímpicos de Tóquio, que seriam realizados neste ano, foram adiados para o ano que vem, e agora o presidente do Comitê Olímpico Internacional diz que podem ser, inclusive, cancelados, não adiados, mas cancelados os Jogos Olímpicos de Tóquio, que estavam previstos, repito, para este ano, foram adiados para o ano que vem e agora há essa indefinição em razão da pandemia da Covid-19. Esses são os principais destaques da manhã de hoje, quinta-feira, 21 de maio de 2020. Um grande abraço, até amanhã e tchau!